Sabe aquele motor do seu carro? Aquela máquina que você confia para te levar para todo lado, todo dia, sem pensar muito. Você abastece, troca o óleo de vez em quando e pronto. Ela simplesmente funciona. A gente tende a tratar nosso próprio coração exatamente assim. Uma bomba incansável que bate lá dentro, sem a gente dar muita bola. A gente não pensa em lubrificá-lo, em verificar as mangueiras, em ver se o combustível que a gente coloca é o ideal. Ele está lá, batendo, e pronto. Até que um dia, ele não está mais tão pronto. Ou pior, ele começa a sussurrar. Pequenos ruídos, pequenos sinais de que algo não vai bem. E a gente, na correria do dia a dia, geralmente ignora. Varre para debaixo do tapete. Afinal, quem tem tempo para ouvir sussurros do próprio peito? Pois é, eu achava o mesmo. Mas o que eu vou te contar hoje é a história do Roberto. Um cara comum com uma vida comum, que descobriu da forma mais difícil que o motor da vida dele estava começando a falhar. E olha, essa não é a única história que temos por aqui. O nosso canal é um arquivo vivo de relatos assim, gente como a gente, que enfrentou o inimigo invisível dentro de si. Se você tem uma história parecida, um calafrio na espinha que te fez buscar respostas, manda pra gente. Seu relato pode ajudar muitas outras pessoas. Fique à vontade para compartilhar. A história do Roberto começa no coração do outono, aqui, em São Paulo. Aqueles dias em que a temperatura não decide se faz frio ou calor, mas a brisa da manhã já tem aquele cheiro de folhas secas no ar. Era meados de maio, e ele, um professor de história na rede pública, tinha uma rotina que faria qualquer um se sentir um maratonista. Acordava antes do sol nascer, com o som do despertador digital cortando o silêncio pesado da madrugada. Seus dias eram preenchidos com o burburinho constante de alunos, o giz rangendo no quadro, o som abafado de mochilas sendo arrastadas pelo chão da sala. Ele morava numa casa antiga na Zona Leste, com um quintal que cheirava a terra molhada depois da chuva e um portão de ferro que rangia a cada vez que era aberto. Roberto sempre foi um entusiasta da vida. Não era um atleta, longe disso. Mas gostava de se manter ativo, de subir e descer escadas na escola, de caminhar longas distâncias para ir à padaria. Sua vida era uma dança entre os livros, as aulas e o tempo livre que ele dedicava à sua pequena horta nos fundos da casa. Aquele cheiro de terra fresca, misturado ao de manjericão e alecrim, era o seu refúgio. Ele sentia o ar, às vezes úmido e pesado, às vezes seco e leve, e se considerava um homem saudável, de seus 48 anos bem vividos. Os primeiros sinais, como em muitas histórias, foram tão sutis que ele os atribuiu a qualquer coisa menos ao que realmente eram. Começou com um cansaço diferente. Não era o cansaço do fim do dia de aula, aquele que se resolve com um banho quente e um jantar simples. Era um cansaço que parecia vir de dentro dos ossos, que grudava nele desde que ele abria os olhos. Acordava exausto, como se não tivesse dormido. A luz fraca do abajur, que ele ligava de madrugada para ler um livro, parecia agora mais pesada em seus olhos. A textura do travesseiro, que antes o acolhia, agora parecia áspera contra sua pele. Depois veio a falta de ar. No início, era só ao subir os 3 lances de escada da escola para chegar na sala dos professores. Ele parava no 2º andar, ofegante, com um aperto no peito que ele descrevia como ponto no lado. Velhice chegando, né? Brincava com os colegas, rindo de si mesmo. Mas a falta de ar começou a se manifestar em situações mais banais. Ao amarrar o cadarço, ao carregar as sacolas do supermercado, até mesmo ao falar por mais tempo. Ele sentia o ar seco entrar nos pulmões, mas parecia não ser suficiente. Era como se estivesse respirando através de um canudo muito fino. À noite, no silêncio do quarto, ele ouvia a própria respiração pesada, quase um chiado, que o impedia de pegar no sono. A inchaço foi o próximo a dar as caras. Começou nos tornozelos, no final do dia. Ele tirava os sapatos e via as marcas das meias que demoravam a sumir. Atribuía ao tempo em pé na sala de aula. Depois, as pernas começaram a inchar. Os sapatos favoritos não serviam mais tão bem. Ele se olhava no espelho do banheiro, sob a luz meio amarelada, e via as pernas mais grossas, os tornozelos quase sem definição. Sentia a pele esticada, uma sensação estranha e incômoda.
O cheiro de água sanitária que vinha do banheiro, da escola que ele usava para limpar as mãos, parecia se misturar a um cheiro mais estranho, quase imperceptível, que ele não sabia identificar. O Roberto, que era um homem de hábitos, começou a se frustrar. Ele não conseguia mais fazer as caminhadas que tanto gostava. A horta, antes um prazer, virou um fardo. A falta de ar o impedia de se agachar, de carregar um regador. Ele sentia o suor escorrer frio pela sua nuca, mesmo em dias que não estavam tão quentes. E os batimentos cardíacos, esses foram os mais assustadores. Começou com umas palpitações, rápidas, como um passarinho batendo as asas descontroladamente dentro do peito. Ele parava o que estava fazendo, respirava fundo e esperava passar. Mas depois, as palpitações se transformaram em algo mais preocupante. Batimentos irregulares. Às vezes, o coração parecia pular uma batida, depois dava um soco forte, como se estivesse tentando compensar. Ele colocava a mão no peito, sentindo os batimentos descompassados. Um ritmo que não era o seu. Era como um tamborileiro errando a batida, fazendo um som de estalo estranho, que o deixava em alerta. O medo começou a se infiltrar. O Roberto, sempre tão confiante em sua saúde, viu-se pesquisando na internet, tarde da noite, no silêncio da casa, enquanto os faróis dos carros passavam como fantasmas luminosos na rua. Cansaço extremo, inchaço nas pernas, falta de ar, palpitações. As palavras que saltavam à tela eram aterrorizantes. Insuficiência cardíaca, coração fraco, cardiomiopatia. Ele tentava se convencer de que era só ansiedade, que estava lendo demais. Mas o corpo não mentia. E o seu coração, aquele motor incansável, parecia agora um velho motor diesel, falhando, tossindo e pedindo socorro. Ele sabia que não podia mais ignorar. Aquele não era um sussurro, era um grito. E o que ele descobriria a seguir mudaria sua vida para sempre. Aquelas pesquisas noturnas na internet viraram uma obsessão silenciosa para o Roberto. Ele se sentia preso numa armadilha, vendo seu corpo, antes tão confiável, dar sinais cada vez mais alarmantes. O outono avançava, e com ele, o frio cortante se instalava em São Paulo, especialmente nas manhãs, quando ele saía para o trabalho. Ele sentia o vento gelado perfurar suas roupas, mas o suor frio que escorria pela sua testa não tinha nada a ver com a temperatura externa. Era o seu corpo trabalhando dobrado, como se estivesse sob um esforço constante. A rotina na escola, que antes era prazerosa, virou um fardo pesado. A falta de ar se tornou seu inimigo mais constante. Não era mais só ao subir escadas. Agora, até mesmo ao falar por mais tempo em sala de aula, ele se via ofegante, precisando fazer pausas no meio das frases. Seus alunos e até mesmo os colegas começaram a notar. "Professor, o senhor está bem?" perguntavam, com uma inocência que o fazia sentir um peso no peito. Ele tentava disfarçar, engolindo em seco, mas a sensação de que o ar não chegava aos pulmões era desesperadora. Era como estar submerso, buscando desesperadamente por oxigênio. À noite, essa falta de ar piorava, e ele precisava deitar com 2 travesseiros para conseguir respirar melhor. O som da sua própria respiração, um chiado abafado, ecoava no silêncio do quarto escuro. A textura áspera do travesseiro, que antes era um conforto, agora parecia sufocá-lo. O inchaço nas pernas e tornozelos piorou, subindo para os joelhos e até mesmo para o abdômen. Suas calças sociais, que antes vestiam perfeitamente, agora apertavam desconfortavelmente na cintura. Ele sentia a pele das pernas esticada, quase brilhante, e ao apertar com o dedo, a marca ficava por um tempo assustador, como se a água estivesse presa ali. Os sapatos viraram uma tortura. Ele precisou comprar um número maior, mas mesmo assim, sentia os pés pesados, como se estivesse usando tornozeleiras de chumbo. O cheiro de mofo que às vezes sentia em sua casa antiga, agora se misturava a um odor diferente, quase metálico, que ele sentia no ar e que parecia vir do seu próprio corpo. A fadiga era esmagadora. Roberto vivia em um estado de exaustão permanente. Acordava mais cansado do que quando deitava, e o dia era uma luta constante contra o sono. Suas aulas, antes vibrantes, agora eram dadas com um esforço tremendo.
A voz dele, que antes ressoava, na sala, estava mais baixa, arrastada. O som do giz no quadro parecia mais distante, e os rostos dos alunos mais borrados. Ele se sentia como um zumbi, vagando por sua própria vida. O cheiro de suor, antes apenas um incômodo depois do exercício, agora era constante mesmo em repouso. As palpitações e batimentos irregulares se tornaram mais frequentes e violentos. O coração de Roberto parecia um tambor ensandecido, batendo em ritmos que não faziam sentido. Às vezes, ele sentia um vazio no peito, como se o coração parasse por um segundo e depois voltava com um soco forte que o fazia prender a respiração. Era assustador. Ele colocava a mão sobre o peito e sentia aquele tremor, aquele descompasso, e o medo o invadia. Ele evitava se exercitar, com medo de provocar um ataque. A própria ideia de uma caminhada o exauria. Ele começou a ter tonturas, pequenos lapsos, onde o mundo parecia girar por um segundo e ele precisava se segurar em algo. Uma vez, quase, caiu na escada da escola e precisou se apoiar na parede fria e úmida do corredor, sentindo a textura áspera do concreto sob os dedos. Os faróis dos carros lá fora, à noite, passavam rápido e a luz forte entrava e saía do quarto, causando uma sensação de desorientação mesmo parado. A negação já não era mais uma opção. Os sintomas estavam gritando, não apenas sussurrando. O Roberto, um homem que sempre se orgulhou de sua robustez, via-se fragilizado, assustado. Ele tentou buscar soluções por conta própria, chás, vitaminas, mas nada parecia aliviar. Era como se a máquina estivesse falhando de dentro para fora, e ele não tinha um manual de instruções para consertar. A cada dia, o Roberto sentia o peso daquele motor que não respondia mais como antes. A cada passo, a cada respiração, era um lembrete constante de que algo estava seriamente errado. Ele sabia que o próximo passo era inevitável, mas o medo do que encontraria era paralisante. O silêncio do seu quarto, que antes era seu refúgio, agora parecia preenchido pelos sons de um coração em descompasso. A próxima fase de sua jornada o levaria a um lugar de verdades duras e decisões difíceis, um lugar onde a linha entre a vida e a fragilidade do coração seria testada ao limite. Roberto sabia que não podia mais adiar. O outono estava dando lugar a um inverno mais rigoroso, e o frio em São Paulo, aquele que se infiltra pelos ossos, parecia intensificar a dor que ele sentia. O peso no peito, o inchaço, a falta de ar ao menor esforço, tudo gritava por atenção. Ele marcou uma consulta com um cardiologista, algo que vinha postergando por meses, com a desculpa de que não era nada grave. O caminho até a clínica foi um martírio. Cada passo, uma pequena batalha. O ar parecia mais pesado, e o cheiro da poluição de São Paulo, misturado ao cheiro úmido do asfalto, parecia grudar em seus pulmões. Ao chegar no consultório, o ambiente era de uma calma quase opressora. Lâmpadas fluorescentes com luz fria iluminavam um corredor silencioso, pontuado apenas pelo som abafado de conversas e o tilintar distante de equipamentos médicos. Ele se sentou numa cadeira desconfortável, sentindo a textura áspera do tecido, enquanto esperava sua vez. A cada batida irregular do seu coração, sentia um arrepio. Será que eles vão ouvir isso? Pensava, apreensivo. O ar-condicionado soprava um vento frio que o fazia tiritar, mesmo com a blusa de lã. Quando seu nome foi chamado, Roberto entrou no consultório com um misto de alívio e pavor. O médico, um homem de meia idade com um olhar calmo, ouviu atentamente a sua história. Roberto narrou tudo. O cansaço que não ia embora, a falta de ar que progredia, o inchaço nas pernas que subia, as palpitações violentas e as tonturas. Descreveu as vezes em que o coração parecia parar e a dor estranha no peito. O médico fazia anotações, sem expressar muita coisa. Roberto sentia o cheiro suave de desinfetante no ar, misturado a um odor que ele associou a papel velho e livros. Um cheiro que o acompanhava em sua profissão, mas que ali, no consultório, ganhava um tom de seriedade. O exame físico começou. O médico apalpou seu peito, auscultou seu coração e pulmões com o estetoscópio. O som dos batimentos cardíacos de Roberto, amplificados pelo aparelho, pareciam
Um motor diesel engasgando, falhando em intervalos irregulares. O médico pediu para ele caminhar um pouco, e a falta de ar de Roberto se tornou evidente. O chiado em sua respiração, um atestado de seu sofrimento. Depois do exame, o médico se sentou, com uma expressão séria. Roberto, seus sintomas indicam um problema cardíaco. O inchaço, a falta de ar, a fadiga, são clássicos. Precisamos investigar a fundo. Ele pediu uma série de exames: eletrocardiograma, ECG, ecocardiograma, exames de sangue completos, incluindo biomarcadores cardíacos. Vamos ver como está a função de bombeamento do seu coração, explicou o médico com uma voz grave. A palavra bombeamento ficou ecoando na cabeça de Roberto. Aquele motor, o motor da vida, estava com a função comprometida. Era como se a realidade que ele vinha tentando ignorar o atingisse de frente. Ele sentiu um nó na garganta. O chão parecia se abrir sob seus pés. O medo, antes um sussurro, agora era um rugido dentro dele. No consultório, a luz fria do ambiente parecia intensificar a palidez em seu rosto. Ele sentia o suor frio escorrer pelas costas, molhando a camisa, mesmo com a temperatura amena. A textura do encosto da cadeira, antes um mero detalhe, agora parecia grudar em sua pele, como um lembrete do diagnóstico iminente. Ele se lembrou da sensação das pernas inchadas, e agora a ideia de que o seu coração era o responsável por aquilo era assustadora. Roberto saiu da consulta com um pacote de guias de exame e um coração pesado. O frio do inverno, que antes era apenas um detalhe climático, agora parecia refletir a condição de seu corpo, gelado por dentro. A cada passo, a cada respiração, ele sentia a vulnerabilidade do seu coração. Agora não mais um motor infalível, mas uma máquina frágil que pedia socorro. Os faróis dos carros na rua, àquela hora da tarde, já começavam a piscar. Um aviso visual de que a noite se aproximava. A incerteza sobre o que os exames revelariam era quase tão assustadora quanto os próprios sintomas. Ele sabia que estava prestes a mergulhar nas profundezas do seu próprio corpo, em busca de respostas sobre o órgão que o mantinha vivo. E o que ele encontraria lá, nas imagens do ecocardiograma e nos números dos exames de sangue, mudaria sua percepção sobre a vida e a morte. O confronto com a verdade estava a apenas alguns dias de distância. Os dias que se seguiram à consulta foram uma eternidade para o Roberto. Cada hora parecia se arrastar, e a ansiedade corroía por dentro. O inverno em São Paulo apertava, e com o frio intenso, a sensação de peso no peito do Roberto parecia ainda mais acentuada. Ele sentia o ar gelado entrar em seus pulmões, mas era como se a cada inspiração, seu corpo pesasse ainda mais. Ele tentava se distrair com as aulas, com os livros, mas a mente voava para os exames, para o que eles revelariam. A sala dos professores, que antes era um refúgio de conversas animadas, agora parecia um lugar onde o silêncio era preenchido por seus próprios temores. A rotina de exames foi exaustiva. O eletrocardiograma, com os adesivos frios no peito e os fios por todo o corpo, era um lembrete físico de que algo estava sendo monitorado. Algo importante. O ecocardiograma, então, foi ainda mais invasivo. Deitado na maca fria, ele observava a tela enquanto o médico passava o transdutor no peito, vendo as imagens em preto e branco do seu próprio coração batendo. Era hipnotizante e aterrorizante ao mesmo tempo. Ele podia ver as válvulas abrindo e fechando, o sangue fluindo. E por um breve momento ele jurou ver uma das paredes do coração se movendo de forma estranha, mais devagar, como se estivesse cansada. O som do equipamento, um zumbido constante, era a trilha sonora da sua angústia. O retorno ao cardiologista foi marcado por uma tensão palpável. Roberto sentou-se na mesma cadeira desconfortável do consultório, sentindo a textura áspera do tecido enquanto o médico analisava os resultados. As imagens do ecocardiograma, os gráficos do eletro, os números dos exames de sangue, tudo estava ali, na mesa. O médico colocou os óculos, ajustou-os no nariz e olhou para o Roberto, com uma expressão grave que não deixou dúvidas. A palavra veio desta vez não como um soco, mas como uma sentença. Roberto, seus exames confirmam o que suspeitávamos.
Você tem insuficiência cardíaca. Seu coração não está bombeando o sangue com a força necessária. A mente do Roberto girou. Insuficiência cardíaca. Coração fraco. A frase ecoava em sua cabeça como uma condenação. Ele sentiu o ar frio do consultório, que antes era apenas uma temperatura, agora perfurar sua pele, deixando-o arrepiado. As palavras do médico eram claras, mas o significado parecia se perder em um nevoeiro. Ele falava sobre fração de ejeção reduzida, sobre dilatação do ventrículo, sobre manejo da doença. Mas Roberto só ouvia uma coisa: o motor da vida dele estava falhando. O médico explicou que havia diferentes graus de insuficiência cardíaca e que a dele, embora séria, ainda permitia tratamento para melhorar a qualidade de vida e frear a progressão. Falou sobre medicamentos que ajudariam o coração a bombear melhor, sobre a importância de mudanças radicais no estilo de vida, dieta com baixo teor de sódio, exercícios físicos moderados, controle do peso. A lista de restrições e novos hábitos era longa, quase assustadora. Ele não poderia mais comer tudo o que gostava. Teria que controlar cada gota de líquido, cada passo. A horta, que era sua paixão, agora parecia um sonho distante. Roberto ouvia tudo, mas seus olhos estavam fixos na parede branca à sua frente, que parecia se fechar lentamente. Ele sentia a textura do tecido de sua camisa, molhada de suor frio, grudando em seu corpo. Lembrou-se de todas as vezes que ignorou os sinais, que atribuiu o cansaço ao trabalho, a falta de ar à idade. A culpa o invadiu, misturada ao medo. Sair do consultório foi como flutuar. As ruas de São Paulo, antes barulhentas e movimentadas, agora pareciam distantes, como se ele estivesse em uma bolha. O cheiro de gasolina e poluição misturava-se a um cheiro amargo de desilusão. Os faróis dos carros, acesos mais cedo por conta do inverno, piscavam como luzes de alerta, mas ele já estava imerso em sua própria escuridão. O silêncio do seu quarto à noite não era mais apenas o som da solidão, mas o eco de um coração que batia em ritmo de desespero. O diagnóstico de insuficiência cardíaca foi um divisor de águas na vida do Roberto. Aquele inverno rigoroso de São Paulo, que parecia espelhar a condição de seu coração, deu lugar a uma primavera de recomeços. Não era uma cura, ele sabia. Era uma reconstrução, uma nova forma de viver, onde cada escolha, cada passo, seria consciente. A vida de professor, que antes era uma rotina exaustiva, tornou-se um lembrete constante da necessidade de autocuidado. Os medicamentos começaram a fazer efeito, e a melhora, embora gradual, era perceptível. A falta de ar diminuiu, permitindo-lhe subir as escadas da escola sem tanto sufoco. O inchaço nas pernas cedeu, e os sapatos voltaram a servir. O cansaço, que antes o arrastava para o fundo de um poço, transformou-se em uma fadiga mais controlável, que ele aprendia a gerenciar com repouso adequado. As palpitações, embora ainda ocasionais, tornaram-se menos violentas. Aquele motor, o motor da vida, estava aprendendo a bater em um novo ritmo. Mas a maior mudança veio de dentro. Roberto, antes um homem que ignorava os sinais do corpo, tornou-se um vigilante incansável. A dieta com baixo teor de sódio, que parecia uma prisão no início, virou um experimento culinário. Ele explorava novos sabores, cozinhava em casa, sentindo o cheiro de temperos frescos, algo que nunca havia feito antes. A horta nos fundos da casa, que havia sido negligenciada, voltou a florescer. O cheiro de terra molhada e ervas aromáticas era um bálsamo para sua alma. Ele sentia a textura da terra em suas mãos, a umidade do solo, e aquilo o conectava à vida de uma forma que ele havia esquecido. As caminhadas no parque, antes um esforço, viraram um prazer. Ele andava lentamente, sim, mas cada passo era uma vitória. Observava as árvores, sentia o vento suave no rosto, ouvia os pássaros cantando. Não era mais sobre velocidade ou distância, era sobre sentir a vida em cada batida do coração. Os faróis dos carros ao longe, que antes eram luzes de alerta, agora eram apenas parte da paisagem urbana, observados com uma nova perspectiva. Cada retorno ao cardiologista, os resultados eram mais encorajadores. O coração de Roberto, embora ainda fraco, estava mais estável.
A fração de ejeção, aquele número crucial, havia melhorado. Ele havia aprendido a viver com a doença, a respeitar os limites de seu corpo, mas também a celebrar cada pequena conquista. A experiência, que parecia uma sentença de morte, transformou-se em uma lição de vida. Ele compreendeu que a fragilidade do coração não significava o fim, mas sim um convite para uma vida mais plena e consciente. No entanto, a sombra da doença nunca desapareceu completamente. Havia um tom de melancolia em sua nova paz, uma vigilância constante. Às vezes, no silêncio da noite, ele ainda sentia um batimento mais forte, um leve aperto no peito, e o medo, em seus resquícios, ainda o visitava. Mas agora, ele sabia o que fazer. Sabia ouvir. A história do Roberto é um lembrete poderoso. Ele enfrentou seu próprio corpo, ouviu os gritos de socorro de seu coração e aprendeu a lutar. Mas a saúde é um labirinto de mistérios, e enquanto um perigo é superado, outro pode estar à espreita, em silêncio. Se o coração do Roberto sussurrava antes de gritar, o que mais pode estar acontecendo em outras partes do nosso corpo sem que percebamos? Pense por um momento. Você já sentiu um caroço estranho que apareceu do nada? Uma tosse persistente que não vai embora, mesmo sem resfriado? Um sinal na pele que mudou de cor ou tamanho? São pequenos detalhes que muitas vezes ignoramos na correria do dia a dia, mas que podem ser o primeiro alerta de algo muito mais grave. No nosso próximo vídeo dessa série, vamos mergulhar nas histórias de quem descobriu os sinais secretos do câncer. Vamos desvendar os alertas silenciosos que o corpo envia e a importância vital da detecção precoce para salvar vidas. Porque se o coração exige vigilância constante, o que dizer de um inimigo que muitas vezes se esconde em plena vista? Você está atento aos seus sinais? Sua experiência é valiosa. Compartilhe nos comentários como essa história te impactou juntos. Vamos continuar desvendando os mistérios que o corpo guarda e alertando para a importância de ouvir cada sinal. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder o próximo vídeo sobre os sinais secretos do câncer.